Tá faltando alguém na nossa vida. E não é numa cadeira. Tá faltando alguém na nossa vida. E não é de brincadeira. Tá faltando alguém na nossa rua. Não sumiu por culpa sua. Tá faltando alguém na nossa escola. E não é pra bater bola. Tá faltando alguém na nossa mesa. Isso é uma tristeza. Tá faltando alguém que sumiu criança. Ficou sem par a contradança. Esse fato nos causou severos problemas emocionais, familiares, né? Até hoje. E como o desaparecimento dele foi muito precoce, aos 16 anos, e o sofrimento, né, da minha mãe e do meu pai ficou marcado na gente. Eles não conseguiam fazer nada a não ser procurá-lo. Até hoje a gente espera ele aparecer, que como nós não enterramos o nosso morto, a gente ainda tem esperança de encontrá-lo. O que uma criança de 14 anos, 15, 16 ou 17, poderia fazer contra um sistema aparelhado com exército, com armas, com homens treinados? O que ele queria era dias melhores para a sociedade. O Marcos, assim como o pessoal da escola, era uma pessoa tranquila, pessoa inteligente, aluno brilhante, e fez e faz muita falta à família. Era um rapaz, um adolescente, que estava em consonância com aquilo que estava acontecendo no nosso país. E posso atestar a capacidade imensa de organização do Marco Antônio, a inteligência dele, quando nas assembleias ele tomava da palavra e fazia suas colocações. Quantas vezes eu me encontrei com o Marco Antônio estudando algumas obras importantes dentro da literatura brasileira, como O Subterrâneo da Liberdade, do Jorge Amado. Um menino adolescente de 16 anos, com uma capacidade muito grande, que saía de casa para estudar, mas não ficava só nos estudos. Ele ia além disso, ele extrapolava. É onde eu me emociono ao lembrar de Marco Antônio. Eles estavam antenados não somente com o que estava acontecendo dentro do nosso país, mas com o que estava acontecendo com o mundo. Era um cara muito estudioso e autodidata e sempre provocador. Não era um menino de rir, não. O Marco, ele andava com uma roupa que você podia identificar como um seminarista, um bancário. Era a camisa manga comprida branquinha comum, a calça preta, o cinto social, o sapato preto, né? E quem via o Marco passando jamais poderia conceber que ali dentro estava, digamos assim, a efervescência daquilo que estava explodindo no coração da juventude brasileira, que era lutar por um mundo melhor, né? Marcos Antônio Dias Batista, em 1968, participou das manifestações estudantis que explodiram no Brasil, na Europa e na Ásia,
Em 1970, ele, integrante da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a mesma organização da atual presidente da República, Dilma Rousseff, que defendia a luta armada para derrubar a ditadura civil e militar e implantar o socialismo no país. Todos os irmãos sentem até hoje, né, o peso, né, da mão da ditadura. Essa mão que nos tirou do seio da família, uma criança que até hoje a gente não aceita. Apenas fotos nos jornais, desaparecido no cartaz. Aqui brotou uma semente que reproduz eternamente. Dizem os mais desesperados, foi-se uma bucha de canhão. Se esquecem que a nossa luta se renova em cada sangue de um irmão. É porque ele representa essa geração. Existiam muitos, inúmeros Marco Antônios de 16 anos, 17 anos, que iam para as ruas enfrentando a polícia, enfrentando repressões violentíssimas. Tínhamos dois marcos da maior capacidade na militância estudantil, que era o marco Vietcong e o marco chinês. O marco chinês era o Marco Antônio Dias Batista, porque ele gostava de ler os pensamentos do presidente Mao Tse Tung e a revolução cultural que tinha sido realizada na China pelo presidente Mao Tse Tung, em busca de um país melhor, de um mundo melhor, independente, né? O Marco chinês não era um líder de massa que aparecia, ele era um jovem que atuava nos bastidores, junto conosco. E esse grupo, basicamente, que era constituído dentro do liceu, que era o grupo do Itamarzinho, Jackson e Allan Kardec, e ele atuava conosco nesse grupo e fomos então atuar junto à Ação Popular. Em 1968, em uma das assembleias, eu tenho na memória assim muito bem claro, a primeira vez que eu vi o Marco Antônio pegar a palavra, ir até a frente do pessoal e colocar os seus pensamentos, né, sobre aquilo que ia acontecer mais na frente, o que era uma passeata em protesto contra o assassinato do Edson Luiz, né, numa manifestação no calabouço do Rio de Janeiro. O Marcos Antônio Dias Batista, como inúmeros outros brasileiros, é um herói. Por quê? Porque no momento de extremas dificuldades, quando todas as formas de violência eram perpetradas contra aqueles que ousavam se levantar contra a tirania, essas pessoas eram perseguidas. Eu, como sobrevivente, pessoa que passou 9 anos nos cárceres da ditadura, que traz profundas sequelas em diversas partes do corpo, que inclusive não permitem que eu fale com a necessária fluidez. E se falo aqui é porque precisamos assumir o nosso dever, ainda que existam muitas dificuldades. Tá faltando alguém que ainda é vida. Tá faltando alguém, jamais partiu. Tá faltando
hoje é cada um de nós. Tá faltando alguém que hoje nos uniu. O Marcos sempre teve uma posição política muito firme e, no decorrer dos acontecimentos, nós o perdemos. Nós esperamos ainda uma resposta. Temos aí um cadáver insepulto, que não aceitamos isso como resposta. E acho importante que isso venha à tona para poder dar luz a esse mistério. O que eu sinto é que a gente não pôde elaborar esse luto. Aliás, não foi só a nossa família. Várias famílias brasileiras não elaboraram o luto dos seus, né, desaparecidos. Não foi só Goiás. Porque eu acho que isso virou uma melancolia, sabe? Dentro das famílias que passaram por essa situação. Então, a gente não completou o ciclo. E o que a gente quer é, já que meu pai, a minha mãe já faleceram, nós queremos enterrar o nosso irmão. Creio que ele tentou buscar um Brasil melhor, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse ter uma história diferente da que ele teve na época de 64. Sei que foi muito doído para toda a família, até a minha geração, acho que posterior também, trouxe reflexo do seu desaparecimento. Eu fiquei muito emocionado ao entrar aqui, quando me falaram que eram alunos da Escola Marco Antônio Dias Batista. Por que que eu me emocionei? Porque nós temos em Goiás um dos mártires mais importantes da história política do Brasil. Porque é um jovem, não apenas por ter jovem ou ter 15 anos, quando foi assassinado, por trazer em si o que existe de melhor da juventude, que é o seu espírito revolucionário, transformador, em busca de um mundo melhor. Então, quando eu me deparo que um colégio com o nome de Marco Antônio, que hoje seria já um senhor de quase 60 anos, eu acredito que essa iniciativa que os alunos do colégio que traz o seu nome, de remontar essa história, de trazer tudo isso à luz do momento que nós estamos vivendo, é extremamente importante, porque isso faz com que desperte nas novas gerações que o estudante, ele não tem que ficar só na matemática, na geografia, no português e na ciência, não. Ele tem que ir além. Conheço a escola, estive lá também com minha mãe, que nunca deixou a porta fechada, esperando sempre que todas as noites, que qualquer dia, o Marcos retornasse. De 1970 a 1980, minha mãe, Maria de Campos Batista, organizou visitas a presídios, buscou informações no exílio, atrás de dados que pudessem elucidar o seu sumiço, o seu desaparecimento, deixando, inclusive, como havia contado Silvino Batista, a porta da cozinha e o portão da casa aberto, esperando o seu retorno. Tudo em vão. O principal suspeito de ter participado da prisão ilegal, tortura, morte, desaparecimento do corpo dele era o então diretor regional da Polícia Federal, superintendente do DOPS, chefe do SNI em Goiás, Marcos Antônio de Brito Fleury, que também foi responsável, 3 anos depois, um dos responsáveis, não o único, é preciso deixar isso claro,
pela execução de Maria Augusta Tomás, cujo livro de minha autoria foi lançado dia 28 de julho em São Paulo e ontem na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, em Goiânia. E quem pode contar melhor uma parte dessa história é o Hélio Cabral e depois o Piero Salles. O Hélio Cabral por quê? Foi preso político, era militante da Ala Vermelha, 5 anos, sofreu torturas inomináveis. Esse projeto se iniciou em 2012 na discussão do projeto político-pedagógico da escola, com um coletivo todo, de todos os turnos, entendendo que precisávamos fazer um resgate da nossa história, da comunidade escolar, pensando numa memória histórica mesmo dessa comunidade, e acabamos por encontrar o caminho via o patrono Marcos Antônio Dias Batista, essa discussão de resgate dessa memória da comunidade. E a partir de então fizemos diversos trabalhos com os alunos de todos os turnos, em todos os níveis, ciclo 1, 2 e 3, né? E a finalização desse projeto é um documentário, média, né? Documentário. Aqui é a Dona Santinha. Esse aqui desse ano tudo faz parte dessa programação. Inclusive vai dar uma cena, né? As pessoas apontando a foto assim. Isso aqui a gente escaneia a foto e põe a foto grande. Acompanha aqui as explicações dessa aí, que ela tá dando no aniversário da escola, então tem várias aqui, foi de apresentação de teatro, os meninos fazendo homenagem até pra mãe dele, em agradecimento. Então assim, tem muitas coisas interessantes. Fica na sua mão e você vai comentar. Põe essas fotos aqui na sequência. Olha que sequência boa aqui. Aqui é a Dona Santinha, a irmã do Marcos e a diretora da escola aqui. Podia ficar alguém daqui e alguém por cima do ombro dela. Você que está com a câmera carregada. Mas aí não sei se seria... Quer trocar com ela e fazer a zoom das fotos ou ela faz? Pode ser. Ela foi chamada, a mãe dele e a irmã. Então elas foram chamadas, nós fizemos uma homenagem até para ela também, enquanto mãe dele. Ela está aí com a diretora? Sim, ela está aqui com a diretora, a professora Nalci, então a mãe do Marcos Antônio. Esse aqui foi uma fotografia que os alunos fizeram dele. Aqui são do trabalho dos alunos que foram feitos, até da questão de falando mesmo do tema. Então, assim, até parabéns para a escola, tá vendo? Que era comemorando o aniversário da escola. E aqui, nessa daqui, foi a mãe do Marcos Antônio contando para os alunos como que aconteceu esse fato, como que ela estava se sentindo, quais eram as reivindicações que ela estava fazendo para os políticos também, para saber da história dele, que ela queria descobrir, que até então ela não sabia que final tinha levado o filho dela, Marcos Antônio. Então ela falou tudo isso para os alunos que estavam aqui ouvindo, para a comunidade escolar. Tem pais envolvidos, tem professores aqui também. E ela já falava que ia em Brasília? Sim, já falava que ia a Brasília para estar sabendo o que tinha acontecido. Mas em Brasília com quem que ela queria falar? Ela queria falar com o presidente. Com o presidente, queria ir lá no palácio. Com o presidente da República, ela já tinha falado que muita gente não tinha resolvido, então ali no presidente, e foi, né? E ela chegou a falar com ele mesmo para descobrir, até para eles começarem novamente essa busca. Temos ainda a tragédia de uma visita que nós fizemos ao vice-presidente da República, José Alencar, em busca de resposta para esse episódio, e tragicamente tivemos um acidente. Um carro inusitadamente nos atingiu, onde perdi a minha mãe, eu também tive um acidente grave, minha irmã e um sobrinho.
Agora a gente vai se apresentando. Nós somos da Escola Municipal Marcos Antônio Dias Batista. Então, esse nome patrono da nossa escola, que é o desaparecido político mais jovem do país. A gente agradece você por nos receber e os nossos alunos que vão fazer 2 perguntinhas, 3 rapidamente. O que é a França Goiânia? Desculpa, não. O que é a França Goiânia? O que me trouxe a Goiânia foi trabalhar a questão de direitos humanos, enfrentar também violações de direitos humanos que têm acontecido aqui em Goiânia e em Goiás de modo geral, grupos de extermínio, violações de direitos humanos que são muito graves e continuam acontecendo. Nós, alunos da Escola Marcos Antônio, queríamos saber em que pé está o caso Marcos Antônio. O caso Marcos Antônio faz parte daquelas situações de desaparecidos e mortos no período da ditadura militar. É isso, né? É muito importante para nós que uma escola tenha o nome de alguém que lutou pela democracia, que era um jovem como vocês, que tinha sonhos, queria mudar o país e mudar para melhor. Talvez muitas das conquistas que ele buscava tenham sido realizadas ao longo desse período democrático, né? O país é um país melhor. Nós não temos mais uma ditadura. Mas, às vezes, a prática da ditadura, os desaparecimentos, as mortes, permanecem existindo nas instituições, mesmo nas democracias. É um trabalho cotidiano mudar, porque essas instituições foram contaminadas pelo período da ditadura militar. Então, o caso Marcos Antônio é um caso daqueles que o Estado brasileiro ainda não respondeu plenamente. Mas agora, com a Comissão da Verdade, muitas questões estão vindo à tona e está sendo muito positivo para o Brasil. A partir desse fato, o nome da escola está se desvendando os ocorridos durante a ditadura militar, a maneira como a ditadura tratou aqueles que estavam efetivamente combatendo e defendendo a democracia, e nós, da Comissão de Direitos Humanos, entendemos que esse é um instrumento importante para a gente romper outra etapa da ditadura militar no Brasil, que é a etapa ideológica. E, por outro lado, nós vimos também com muito interesse esse projeto, que ele nos ajuda a criar o que nós, os direitos humanos, entendemos como mais importante. Você criar uma consciência na sociedade que a ditadura nunca mais pode se repetir. Que essa exposição, esse vídeo que está sendo construído, passa a ser um instrumento de interpretação do cotidiano. Olha, essa escola aqui está dando um exemplo para Goiânia, para Goiás e para o Brasil. Porque é muito difícil se trabalhar de uma forma transversal e holística os direitos humanos. Mais difícil ainda o direito à memória, à verdade e à justiça, que diz respeito a gente estudar as violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar. E aqui se pegou a história do patrono, que é o Marcos, né? E a partir da história dele, você discutiu os métodos da repressão da ditadura, a percepção da juventude sobre o sofrimento da mãe, de todas as mães, de todos os atingidos, de como hoje a garotada de hoje vê o passado e de como ele anuncia o futuro. Conversamos com o Itamar e agendamos com ele, ele veio algumas vezes na escola para conhecer e agendamos esse momento aqui que também faz parte do nosso curta-metragem, que era eles ouvir, né, pessoas que participaram daquele momento histórico, desse depoimento para os alunos da escola. Eu achei interessante que eu descobri um pouco da história do nosso país, né, o que aconteceu realmente, porque eu não sabia. Também, na formação desse documentário, a gente veio aprendendo várias coisas, inclusive oficinas de audiovisual na escola para ajudar no documentário, nas filmagens. Então eu achei isso muito interessante porque ajudou no nosso aprendizado também. Eu achei muito bom esse projeto ter começado aqui na escola, né? A gente saber mais a história do Marcos Antônio. E desde o início do ano passado a gente vem trabalhando esse tema do Marcos Antônio Doc, né? Que a gente está tentando fazer um documentário sobre ele, a vida dele, o que aconteceu com a família dele, sobretudo. E está sendo, eu acho muito legal. Tá faltando alguém na nossa vida.
E não é numa cadeira. Tá faltando alguém na nossa vida. E não é de brincadeira. Tá faltando alguém na nossa rua. Não sumiu por culpa sua. Tá faltando alguém na nossa escola. E não é pra bater bola. Tá faltando alguém na nossa mesa. Isso é uma tristeza. Tá faltando alguém que sumiu criança. Ficou sem par a contradança. Apenas fotos nos jornais. Desaparecido no cartaz. Aqui brotou uma semente que reproduz eternamente. Dizem os mais desesperados. Foi-se uma bucha de canhão. Se esquecem que a nossa luta se renova em cada sangue de um irmão. Tá faltando alguém que ainda é vida. Tá faltando alguém jamais partiu. Tá faltando alguém que hoje é cada um de nós. Tá faltando alguém